Shalom, graça e paz a todos vocês que estão conosco em mais esse Manancial Cast. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família poderosamente no nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Tenho certeza que Deus vai falar com você, abençoar a sua vida e edificar então os seus caminhos de uma forma muito especial. Eu convidei nessa noite para falar junto comigo aqui meu amigo, pastor de igreja, um pai de família, uma pessoa responsável para falar sobre o tema, porque o nosso tema hoje é paternidade, né? Segundo a Bíblia, porque hoje está meio difícil até mesmo de falar sobre paternidade, mas nós falaremos sobre paternidade à luz da Bíblia e a importância. Chamei ele que tem então 2 filhos, é casado, bem casado, então pastoreia uma igreja, é um homem de Deus e também um empresário, pastor Alessandro. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, graça e paz, pastor Rubinho. Olá para você também que está aí nos assistindo, Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal, pastor, você que já fez alguns casts aqui conosco aqui, né? Hoje nós vamos bater um papo sobre essa questão de paternidade. Sim. Você que então, quero que você se apresente, de repente tem algumas pessoas aqui que ainda não te conhecem, então se apresenta. Esposo de quem? Pai de quem? Vamos lá. Eu sou o pastor Alessandro Rómbola, né? Sou ali de Jabuticabal, sou casado com a Regiane, tenho 2 filhos. Quantos anos de casado, pastor? Nós já temos aí 22 anos de casado. Bastante tempo. Bastante tempo. Tem o Estevão, tem o Iago, né? O Estevão fazendo faculdade. Quantos anos o Estevão? O Estevão tem 20 e o Iago vai fazer 20, né? Mês que vem. Ele tem 20 já. E o Iago tem 12, né? Então é isso aí. Ao longo do tempo a gente já tem uma história, vai ter uma caminhada, né? Pastor da Igreja Cristã Colheita. É isso aí, lá em Jabuticabal. Empresário também das lojas Sidewind e Império do Jeans. E Império do Jeans, que legal. Pastor, então tá bom. Quero que você fale um pouquinho hoje sobre essa questão de paternidade, porque quando nós estamos analisando as coisas está um tanto quanto difícil, né? Hoje se perdeu bastante essa referência, né? E esse bate-papo, vamos fazer assim de uma forma bem descontraída esses minutos aí que nós temos. Falar nisso, eu quero já pedir para você deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like aqui. Para que você possa então ajudar o canal, para que nós possamos então avançar. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, que você se inscreva. Aí embaixo tem uma caixinha escrito inscrever-se, você vai clicar nela, clica então também no sininho na palavra todas, para que você então receba todas as notificações quando nós entrarmos então aqui ao vivo ou colocarmos um vídeo novo aqui no meu canal, tá certo? E também gostaria que você colocasse o seu nome e o nome da sua família, tá certo? E também a cidade da qual você está, para que nós possamos estar orando por você, pela sua família e pela sua cidade, em nome de Jesus, tá certo? Pastor, quando nós falamos hoje sobre paternidade, nós vemos hoje um desequilíbrio muito grande, né? Onde as pessoas têm perdido a referência de pai, os pais têm perdido a referência, os filhos têm perdido a referência, então, dos pais, e também a sociedade tem perdido a referência de pais, né? Porque há uma frase que as pessoas hoje estão falando, já não é mais pais, e sim genitores, né? Então, nós olhamos para isso e vemos um colapso aí na mente de muitas pessoas, né? Ué, que ele é teu? Não, ele é meu genitor. Peraí. É um negócio assim meio estranho. Nós estamos às vésperas do Dia dos Pais, e como eu amava meu pai, tinha um carinho muito grande pelo meu pai, né? Que partiu há muitos anos. Então, assim, eu não consigo trocar essa palavra, porque a palavra pai para mim é muito forte, até porque eu tenho meu pai como minha referência, tive meu pai como minha referência e tenho Deus como pai, né, de todos, né? Fala um pouco sobre isso aí. Olha, pastor, veja bem, como que eu analiso, né? Eu analiso que tudo faz parte já do fim dos tempos, essa destruição da família. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, o que nós vemos? Nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É que as pessoas falam a respeito da Trindade. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra sempre uma família.
Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai como Pai, o Espírito Santo como a mãe, né, entre aspas, e o Filho como Filho mesmo. E nós vemos que Jesus, ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. Uhum. Quando os discípulos falaram assim, né? Senhor, nos ensina a orar. Aí ele disse, ó, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, até então o homem não chamava Deus de Pai, chamava Deus de Deus, né? Como a maioria das pessoas hoje não vê Deus como um pai, vê Deus como um juiz, etc. e tal. Então nós vemos o quê? A figura do homem na família, resumindo, né, que poderia explicar muito mais sobre isso, mas eu vejo assim que a figura do homem na família é a figura de Deus. E a figura da mãe é a figura do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo, aquele que cuida, aquele que dirige, aquele que guia, é a mãe. E o pai, aquele que protege. E o filho, então, o relacionamento. Como o diabo ele quer destruir a família, qual que é a principal imagem que ele vai querer destruir? A imagem do pai. Porque o pai é aquele que representa a proteção, é aquele que representa o que traz o recurso, o criador de todas as coisas, que representa a Deus. Quanto mais a imagem do pai estiver destruída, menos referencial o homem vai ter de Deus. Aí vem o filho. E qual é a função do filho, então? Que é Jesus, né? Sim. Nos unir novamente com o pai. Agora, vamos assim, na prática. Na prática. Nós já fazemos parte de uma outra geração, né, pastor? Uma geração, não sei quantas gerações para trás nós estamos já. Agora conta de 7 as gerações, né? Nós estamos lá para trás. Mas a nossa geração mesmo já foi uma geração que começou a destruição familiar mesmo. Porque até então, antes da nossa geração, por exemplo, da nossa geração e a geração dos nossos pais, eu acredito que a geração dos nossos avós, dos nossos, né? Eles permaneciam casados, a trancos e barrancos, com problema, com adultério, com dívida, mas permanecia, até porque então a Igreja Católica, né, ela recriminava o divórcio, o adultério de uma forma que excluía as pessoas, né, do meio da igreja, e havia toda uma discriminação, mas isso aí foi perdendo. Então, por exemplo, os meus pais se separaram. E os seus pais? Também. Então, o que eu lembro do meu pai? Qual que é a lembrança mais antiga que eu tenho do meu pai? De uma briga. Eu me lembro, era um domingo, a gente estava em casa, meu pai brigava muito com a minha mãe, estava passando os Trapalhões na televisão, e eu lembro que ele deitou, ele estava bêbado, e aí ele estava com o braço estendido, ele tinha um oriente azul, eu me lembro desse oriente, e eu me lembro que minha mãe falou alguma coisa com ele, ele levantou, ele quebrou tudo dentro de casa. Tudo. O quintal ficou cheio de coisas. Daquele dia ele foi embora. Eu lembro do dia que ele foi embora. Né? O que isso vai causar na minha vida? Eu vou perder a referência de pai. E logo eu perco a referência de Deus também. Eu me afasto do meu pai. E Deus, que eu chamo de pai, eu também me afasto dele. É o que acontece com as pessoas hoje. Então ali a gente começou um processo difícil, naquela época lá em casa. Né? De fato, é a pura realidade. Como é que... Vamos dar uma pesquisada aqui no nosso público que aqui estão. Coloque nos comentários aí, você teve seus pais aí, a sua família, né, a geração antes de você, eles se separaram ou permaneceram então casados? Coloca aí pra gente, só para a gente medir essa situação, né, pastor? Para ver como que realmente é a média de todo mundo aí para trás. Mas com certeza vai ser... Outra coisa que eu lembro, né, assim, lá em casa, na nossa época, eles falavam em desquitar, desquite, não tem mais, né? Desquitava e depois divorciava, não era assim? Sim, sim, é isso mesmo. O que eu me lembro? Eu me lembro que a minha mãe não precisava ter me levado, mas ela me levou na audiência de desquite. Eu também fui. Você foi também? Eu me lembro quem foi advogado, fiquei com raiva dele. Mesma história, né? Muito parecido. Eu também Quantos fui. anos você tinha? Eu não me lembro, mas eu acho que devia ter uns 9. Eu tinha menos, eu devia ter uns 6. Eu devia ter uns 9 para 10 anos quando foi a época do divórcio, né? Porque minha família, ela se destruiu
Eles falam que antes de eu nascer, aí depois eu ainda nasci, né, de uma família de 6 irmãs, depois veio eu, e eu não me lembro de ter visto meus pais conversarem. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe conversarem. A visão que eu tenho, então, de família para trás era sempre o pai, então, em um canto e a mãe, então, no outro, então, nunca vi. Até que chegou um ponto que ficou, então, impossível de conviver juntos, né? E aí foi onde eles se separaram definitivamente, né? Então, isso aconteceu e eu me lembro quem foi, então, o advogado que fez o trâmite, eu me lembro de eu indo lá, então, com eles, tudo isso ficou gravado na minha memória. O que aconteceu? Eu me lembro que ela me levou lá no Fórum de Jabuticabal, e o Fórum de Jabuticabal é uma escada assim, meia espiral, e os degraus que são ligados ali são mais estreitos e depois ele enlarguece mais na ponta, né? Então eu era pequeno, fiquei com medo da escada, eu me lembro disso. Eu subi a escada, eu lembro o que era, ela fez questão de falar, etc e tal. Então são marcas, né? O que eu tenho de lembrança também, por exemplo, quando eles se separaram, meu pai ia lá me ver, né, de final de semana. Eu me lembro que um dia estourou uma briga lá em casa com a minha avó saiu com a panela de pressão na porta, essa coisa, xingou e tal. Hoje, se a minha avó tivesse viva, ia estar com 103 anos, né? Mas, tipo assim, ela foi lá, sabe, essas coisas assim, né? Então, aí eu me lembro depois que aí eu fui morar com meu pai, e aí depois eu conto o motivo por quê, né? Eu me lembro depois que fui morar com meu pai, e minha mãe ia me ver, e meu pai estava com outra mulher já na época, e ela ia me ver de vez em quando lá, e ela não podia chegar perto de casa, ela tinha que ligar e ficar na esquina. E eu ia lá na esquina para poder vê-la. Entendeu? E é aquele jogo, né? Não sei se era com você assim, mas aquele jogo, né? A mãe falando do pai e o pai falando da mãe. Eu já não tive assim, porque aí como eu fiquei já como pai, né? Então Ah, ele já manteve já essa base aí. você ficou com seu pai. Fiquei com o pai. Eu fiquei com a minha mãe, mas aí, uma vez eu fui no médico com meu pai, eu tinha 9 anos, e o médico falou, ó, o senhor tem chagas e tal, tal. E eu perguntei pro médico, eu lembro que é o Dr. Marcos. Falei, doutor Marcos, mas quanto tempo de vida meu pai tem? Essas coisas assim. Ó, mais uns 3 anos. Eu falei, ó, quero morar com meu pai então. Aí eu me mudei para Ribeirão. Foi onde eu conheci Jesus, porque o meu pai, no final da vida dele, ele foi procurar Jesus, ele se converteu, aceitou Jesus e me deixou na igreja, eu e meu irmão. Então eu costumo dizer que é a herança que o meu pai deixou para mim, a fé. Né? No final deu tudo certo, no final. Né? Mas assim, aí eu fui morar com ele e deu certinho os 3 anos. Eu morei dos 9 aos 12, quando eu fiz 12, né? 6 de fevereiro de 1991, faz tempo já. Aí ele faleceu. Então, o que acontece, pastor? O que eu vejo? Eu vejo assim, ainda os nossos casos, mas tem casos muito mais pesados, né? Tem caso de espancamento, tem caso de estupro, tem caso de abandono, né? A gente nunca passou fome, não sei se quando era criança, não. Mas eu me lembro, assim, que era aquela situação muito difícil, tipo assim, minha mãe, eu me lembro, né, que ela falava, o pai abandonou e não sei o quê. E assim, é uma família totalmente estruturada, porque o senhor foi o último filho de 5 irmãos. 6 irmãos, 7 irmãos, no caso comigo são 7. Certo, então, no nosso caso, a coisa era tão perturbada assim, que eu tenho uma irmã entre eu e meu irmão, um caso extra. Então meu pai mantinha uma outra família em outro lugar, ganhava dinheiro, construía casa, comprava terreno, construía tudo ali na Nova, sabe? Entrava dinheiro, o dinheiro movimentava, mas a gente ficava na miséria, né? Então por que eu estou falando isso daí? O que tem isso a ver com paternidade? Porque essa é a história da família sem Jesus. Só que no meu caso e no seu caso também, nós quebramos isso, né, pastor? Sim. Chegou na nossa vez, nós conhecemos Jesus e Jesus quebrou isso na nossa vida. E quebrou justamente no dia que o meu pai morreu. No dia que ele morreu, pastor. Dia 6 de fevereiro de 1991, estava em casa, o telefone tocou, era minha madrasta, que estava no hospital, porque como meu pai tinha chagas, então ele foi piorando, piorando, piorando. Vai morrendo aos poucos, sabe? É terrível. Os órgãos não param de funcionar e o coração não consegue mandar sangue.
Então começa a inchar, mas na verdade é o sangue parado que não consegue ir, né? Então ele vai morrendo aos poucos. Aí ele passou o Natal em casa e depois ele voltou e foi os 3 últimos meses foi horrível. Então no dia que ele morreu, minha madrasta ligou e falou: ó, vem ver teu pai que o médico falou que ele tá passando muito mal. Aí eu fui. E aí minha vizinha me levou, eu lembro, era uma Brasília amarela, me levou, nós saímos ali da Vila Tibério, em Ribeirão Preto, e fomos para Santa Casa de Ribeirão Preto. E eu me lembro entrando, me lembro do corredor, me lembro que o quarto, se o meu cérebro não me engana, porque de vez em quando ele gosta de enganar a gente, era um quarto assim no final do corredor, né, aquelas portas antigas, e ele tinha acabado de morrer. Estava ali retorcido, né, com os olhos abertos, a boca aberta, e a minha madrasta chorando muito. E aí eu peguei e falei assim, porque apesar de tudo ele era meu pai, ele dava carinho, me ensinou muita coisa, né? E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, meu pai morreu. A minha vizinha estava do lado. Eu pensei, minha mãe mora de favor na casa do meu avô. E meu pai agora estava melhorando de vida, ele morreu com 52 anos. Novo, hein? Tinha acabado de reformar a casa, ele estava melhorando, sabe? Ele tinha 8 terrenos, mas aí com a doença foi comendo, porque naquela época não tinha plano de saúde, então era particular, foi comendo, acabou com 2. E a casa. Aí ele estava melhorando, porque ele tinha ido para a igreja, tinha aceitado Jesus, né? Aí o que aconteceu? Aí nesse momento que eu senti tudo isso, porque eu vi uma perspectiva de melhora na vida, eu tinha 12 anos, né? Eu falei, a nossa vida vai dar uma melhorada. Aí ele morreu, eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Aí eu ouvi, pastor, uma voz, e eu comecei a chorar, né? E aquele buraco abriu dentro do peito, né? Quando você perde alguém, abre aquele buraco. Eu estava sentindo tudo isso. Eu ouvi uma voz assim no fundo que falou assim: eu vou cuidar de você. Audível, igual eu estou falando com você assim. Eu vou cuidar de você. E aí eu olhei para trás, não era ninguém. Mas eu senti que era a voz de Deus. O próprio Deus falando. E aí, o que aconteceu? Depois daquele dia, naquele momento, aquela ferida fechou. As lágrimas pararam de descer e aquilo ficou impresso dentro de mim, né? A minha vida começou a mudar ali. Então já faz 32 anos, né? Pastor, por incrível que pareça, quando as coisas estão difíceis, até hoje, eu lembro e ouço aquela voz. Olha lá, que coisa bonita, hein? Uma experiência muito bonita, hein? Então, o que eu percebo? Eu percebo assim, que Deus restaurou a paternidade que eu tinha perdido na minha vida. Isso é espetacular. A gente se emociona, né? A gente se emociona com isso, né? Eu tô emocionado aqui, porque o pai da gente, poxa, é praticamente tudo na nossa vida, né? Sim. Isso é muito forte, hein? Isso é muito forte, porque Deus, ele quer fazer isso com você, ele quer restaurar a paternidade, porque hoje tem se perdido completamente isso. Talvez a sua história é muito parecida com essa, do pastor Alessandro que aqui está, e Deus então está falando com você. Sou eu quem cuido de você. Deus, ele cuida de nós, né, pastor? E hoje, assim, eu estava pensando, né? Ontem ainda eu estava pensando, eu falo assim, meu Deus, eu não exijo dos meus filhos, né? Eu fico comparando as pessoas que estão próximas, assim, que eu vejo o tratamento dos filhos, eu falo assim, meu Deus, eu não exijo, eu deveria ser mais exigente, eu deveria ser mais, assim, falar, tipo assim, bater de frente, falar pesado, mexer no caráter, no brilho, né? Eu tava na empresa ontem e tava pensando nisso, porque ontem foi o dia que eu fui levar o Esteu também, né? Pra Ponta Grossa. Pra pegar um ônibus pra ir pra Ponta Grossa. Aí Deus falou comigo assim, né? Como é que eu te ensino? Né? Aí eu falei assim, ó, Deus me ensina através da sua palavra. Então tá lá, se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser obedecer, eu não te forço a nada.
Agora você quer forçar seus filhos, né? Deus falou comigo, né? Então ele falou assim, sempre, eu senti no meu coração, ensine, sempre ensine. E dê opção para a pessoa escolher aquilo que tomar a decisão dela. E a decisão que ela tomar não depende de você mais, né? Isso é muito, muito importante. E é exatamente isso mesmo também que eu acredito que nós somos cuidados por Deus. Sim. Deus, ele tem cuidado de nós, né? E diante desse fato, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, nós não sabemos qual foi a história da sua vida. Mas diante da história que você tem, você nunca pode se esquecer que existe um Deus. Um Deus que está então presente, um Deus que quer então tocar, um Deus que quer então direcionar a sua vida de uma forma especial. Então siga. O importante é você seguir. Quando nós então percebemos essa geração, pastor, perdida com a questão paternidade, quando você olha então para tudo isso que está acontecendo ao seu redor, qual é a direção que você dá para eles? Olha, pastor, veja bem, é muito simples. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos levar ao Pai. Não é assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele veio nos levar ao caminho da paternidade. A paternidade, ela foi perdida desde quando o homem pecou. Porque ele já gerou os filhos e já gerou com complexos. Você vê o Caim e Abel, né? Então, qual era o problema? O problema ali, justamente, era o quê? Era o referencial, né? O referencial. Agora, Jesus veio para nos trazer esse referencial. Então, o que mudou na minha vida? E mudou na sua vida também? Nós vemos hoje, né, as pessoas, eu me lembro daquele coach que nós fizemos juntos, do Zé Roberto Marques, que ele citou uma pessoa poderosíssima, riquíssima, que fez coach com ele. O cara já tinha 76 anos. E quando foi fazer coach com ele, não sei se o senhor lembra dessa história aí, o cara de 76 anos, político, rico, pai de família, exemplar, ele ainda estava preso no passado, problema com o pai dele. Olha. Né? Nós vemos muitas pessoas hoje assim. Pessoas hoje que não venceram na vida porque o pai ele não foi um referencial, e pessoas que venceram na vida porque queria fazer diferente do pai. Queria fazer diferente do pai. Queria mostrar para o pai. Só que chega lá na frente, vencendo ou perdendo, o buraco, a frustração continua mesmo, porque é um referencial perdido. Então o nosso referencial, qual que é o referencial que nós temos hoje? É Jesus, porque ele nos leva para o Pai. Nós não podemos, pastor, chegar diante de Deus e procurar a paternidade de Deus sem Jesus. Você vê que as religiões não cristãs que apresentam Deus, que não seja através do Filho, não apresentam Deus como Pai. Todas elas apresentam Deus como um carrasco, você vê? Apresenta Deus como... Agora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele nos traz de novo o referencial de Deus como nosso Pai. Aí, o que aconteceu com a imagem do meu pai? Ficou apagada. O que aconteceu com a imagem do seu pai quando Jesus entrou na história? Ficou apagada. Então, o que nós precisamos? É lógico, tá lá, nós lembramos. Eu lembro das coisas boas e das coisas ruins do meu pai. Você lembra também. Mas isso já não é mais o meu referencial. O meu referencial é o que Jesus me fala a respeito do Pai. É a única forma de nós restaurarmos a paternidade. E aí, pastor, nós sermos pais melhores do que os nossos pais. Porque se nós também for fazer do nosso jeito também, a gente vai frustrar os nossos pais. Sim, nossos filhos. Se nós formos fazer baseado nas nossas experiências, nós vamos frustrar os nossos filhos. Por quê? Porque o teu filho pode andar no mesmo caminho que o seu. Nós podemos fazer tudo que uma pessoa de sucesso faz, passo a passo, detalhe por detalhe. Não vai ser igual o caminho daquela pessoa. Não vai ser o mesmo resultado. Então, os nossos filhos, nós queremos muitas vezes que eles sejam o que nós não fomos,
ou que sejam melhores. Na verdade, os pais frustrados, o que eles fazem? Eles jogam em cima dos filhos para que eles sejam o que eles não foram. Essas pessoas ainda não têm referencial de Deus como pai. E precisa mudar, né? Rapidamente, né? Vai mudar. Se a pessoa vier para a igreja, se a pessoa ouvir a palavra, se a pessoa entender Jesus como aquele que vai nos levar ao Pai, muda a realidade. Mas o que nós vemos é o quê? A cada dia essas feridas são grandes. A intenção do diabo qual que é? Destruir isso. E agora ele já vai além com a ideologia de gênero, com isso que o senhor falou agora, né? Que não é mais pai, é genitor, né? Você vê hoje, por exemplo, dois homens, né? Pode ser pai e mãe, né? A gente vê isso constantemente acontecendo, né? Isso está confundindo completamente a vida, né? A mente das crianças, né? Justamente, ele pega um óvulo qualquer e pega de dois homens, pega ali o espermatozoide de um deles e vira aquela bagunça, né? Aquela salada, né? E tudo que você vai falar que não concorda, que é contra, agora é discriminação, é não sei o quê. Porém, nós, né, como cristãos, né, pais e pastores, precisamos nos manter na posição, né, do que realmente é o pai segundo a Bíblia, né? Porque Deus, ele formou o homem, a mulher, né, para que eles pudessem então coabitar e gerar. Então, essa é o padrão da família que nós cremos e não abrimos mão disso. Seguimos então afinco então essa linha e esse pensamento. E nós precisamos levar para dentro da nossa casa esse mesmo objetivo. Nós não podemos deixar com que os nossos filhos tenham uma interpretação errada daquilo que as pessoas estão querendo colocar sobre elas. Nós seguimos, como você disse, o referencial de Jesus, o referencial da Bíblia, e vamos então nessa aí no nome de Jesus. Não podemos parar nessa questão. Duas linhas que eu quero que vocês aí entrem aqui comigo aqui, ó, e o pastor Alessandro. Primeiro passo. Quem está aí conosco aí que ainda tem o seu pai vivo? Coloca aí. Eu tenho, pastor, ainda meu pai vivo. Eu ainda tenho, então, né, a figura paterna da minha vida viva. Né? Eu quero que você coloque aí nos comentários. A Bíblia diz, pastor, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e isso daqui foi quebrado de muitas casas. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra e que o Senhor teu Deus, ele te dá. Quando nós olhamos então aqui na lei de Moisés, ele deixando então isso claro para nós, quando nós honramos os nossos pais, a nossa vida ela é acrescentada, os anos de vida são acrescentados. Mas o que nós percebemos hoje de pessoas que têm seus pais, seu pai, vamos usar mais a figura agora do pai pelo fato do Dia dos Pais, mas também você pode classificar como mãe também, o pai e a mãe, que não têm honrado mais os pais, filhos que não têm respeito mais pelos pais, filhos que os pais fizeram tudo, né? Deram tudo, ajudaram, trabalharam para eles, para que muitas vezes formasse, desse uma educação, desse uma dignidade, mas hoje não honram mais os seus pais. Deixa os seus pais meio que de lado, não tem honra nenhuma pelo pai, não tem respeito pelo pai. As pessoas, qualquer pessoa, parece que é mais importante do que o pai. Fala um pouquinho sobre isso daí. Pastor, o que acontece? Às vezes a pessoa está na igreja, vamos falar das pessoas que se falam cristãs. Qual que é a prova que nós podemos fazer com aqueles que é cristão, que realmente encontraram Jesus, que realmente nasceram de novo, em relação a seus pais, que é o que o senhor está falando, a respeito da honra aos seus pais? Qual que é a prova? A prova é o seguinte: se a paternidade dela, que não foi destruída, que o pai não foi presente, não, etc. e tal, fez alguma coisa, se essa paternidade foi restaurada e agora ela vê Deus como pai e a paternidade relacionada ao pai dela biológico está ofuscado, ou o pai que criou, porque hoje em dia são
tantas situações, né? A pessoa talvez não tenha nem contato com o pai biológico dela, né? Muita gente. Eu vejo lá na loja, a gente abre o crediário e pergunta para muita moça de 20, 22, 23, né? Qual que é o nome do seu pai? Fala, eu não sei, não tenho pai. Ele vai preencher o cadastro lá. Agora, você já pensou? Tudo que essa pessoa for fazer na vida agora, ela vai falar o nome do pai, ela tem que falar que não está registrado o nome do pai. E quantas são assim? E você sabia que a pastora não tem o pai dela registrado no documento dela? Não tem? Não. O RG da pastora só tem o nome da mãe dela. Olha só. Tá vendo? Porque ela foi abandonada, né? Assim, o pai abandonou, né, o casamento, né? Logo quando nasceu, então quando registrou não tinha. Então, nós vemos, assim, a pastora está na casa dos 40 também, né? É. Nós vemos uma leva aí de 50 anos para cá, uma avalanche de circunstâncias como essa. E agora o trem entortou de vez mesmo. É muita gente, assim. Porque o seu pai já não tem referencial do pai dele, que no caso seria seu avô. E aí você também não tem referencial nem de pai nem de avô. Sim. Então o que acontece, pastor? Nós vemos que enquanto não existe esse respeito, enquanto não existe essa quebra dessa mágoa com o pai, que mesmo fez errado, mesmo que não demonstrou amor, não demonstrou carinho, realmente essa pessoa não teve a restauração na vida dela de Deus como pai. E infelizmente, ela acha que ela está passando para o filho dela, ela acha que ela está passando um referencial melhor, mas ela está passando tão pior quanto ela recebeu. Por quê? Porque eu baixei o volume disso aqui, mas continua fazendo barulho. Porque o que acontece? Nós acabamos perdendo a condição de oferecer algo. Nós só podemos oferecer algo melhor se isso vem de Deus. Jesus mesmo disse, eu só falo para vocês o que eu recebi de Deus. Aquilo que eu não recebi, eu não tenho como falar para vocês e fazer por vocês. Então, a mesma coisa nós. Enquanto nós não aprendermos esse caminho, nós não vamos conseguir respeitar os nossos pais. Nós temos... O respeito não vem por uma obrigação, tipo assim, eu sou obrigado a respeitar. Não, ele vem por um propósito maior. Que isso tem que estar dentro de nós. Não, vou fazer por obrigação, vou fazer por isso, por aquilo outro. Não, entendeu? Então ele tem que ter um propósito maior. E se você não recebe essa revelação, se você não tem essa experiência de Deus como pai, por exemplo, eu tive. Eu sei que você teve também. Sim. Eu tive. Eu ouvi Deus falando comigo. Mas a pessoa também ela pode ouvir. No momento do culto, no momento do louvor, no momento que ela se entrega, Deus vai falar com ela. Sim. E aí acabou, pastor. Deus falou com a pessoa, acabou. Ela vai ser restaurada, ela vai poder respeitar o seu pai. Ela vai ter um propósito, não por obrigação, mas um propósito. Eu lembro o meu tio, por exemplo, ele manteve 2 famílias, ele tinha 3 filhos e mais a esposa, e aí ele fez errado, né? E aí a esposa separou, todo mundo ficou com uma raiva dele muito grande, deu um derrame nele. Aí as 2 famílias o abandonaram. Meu Deus. E ele foi para o asilo. E tinha ajuda lá da irmã e tal. E eu fui visitá-lo. Eu lembro que eu fui visitá-lo uma vez, um pouco antes dele morrer, né? E ele chorava. Com o derrame ele me conheceu e tal. Estava muito arrependido daquilo que ele tinha feito, né? E logo depois ele morreu. Sabe quando ele morreu? Num dia, como esses dias nossos que está fazendo muito frio. Ele morreu num dia desses de muito frio. Eu acredito que ele deve ter morrido de frio, porque ele estava debilitado. Deve ter sentido muito frio, deve ter morrido. O lugar que ele estava era um lugar mais ou menos, né? E hoje, como é que está essa família aí? Ainda continua destruída, infelizmente, né? Então, aquele que é encontrado por Jesus e que vem para a luz, pastor, tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Eu quebrei isso na minha vida, você quebrou isso na sua vida. Hoje nós somos referencial
de pais e pais espirituais também. Sim, Não é isso? é isso aí. Nós somos esse referencial e todos podem ser também. A história pode mudar para todo mundo, né? Então, Essa questão da honra, né, é muito importante você ter indiferente. Eu vejo, pastor, que principalmente aqueles que conhecem a Jesus, não importa o que aconteceu, não importa o que o pai fez, se o pai abandonou, se o pai deixou. Conheceu Jesus, entendeu o princípio do Senhor, a honra tem que prevalecer. A honra deve prevalecer. Porque todas as pessoas, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando nós percebemos lá atrás, né, porque eu acredito muito nisso que eu vou falar agora, pastor, e veja se você tem essa mesma linha de raciocínio. Quando você observa um pai lá atrás que abandonou um filho e Deus permitiu aquela situação, foi para que o filho hoje chegasse onde deve chegar, porque Deus ele tem a sua maneira de trabalhar com cada um de nós e ele permitiu, ele cuidou de nós, ele ajudou nós então até aqui, porque eu sou quem eu sou, porque aconteceu o que aconteceu na minha vida. Se fosse diferente, eu seria outra pessoa, talvez melhor ou talvez pior. Agora, quando eu entrego então a minha vida para Jesus, eu olho e eu deixo de discriminar quem me abandonou, quem me deixou, quem me rejeitou, quem me desprezou e entendo que tudo isso Deus permitiu, foi um propósito que Ele tinha então na minha vida para me fortalecer, para me deixar mais forte e para que eu possa então avançar. E nisso eu passo então a honrar aquelas pessoas e a respeitar elas. É claro que o fato que você acabou de citar agora, ele plantou para isso. E ninguém pode talvez discriminar a família de não querer ele por perto, porque entre você perdoar, e eu entro num detalhe bastante assim fino para vocês agora aqui, e tente me entender bem o que eu vou falar, entre perdoar e conviver há uma diferença grande. sim. Então, ou seja, o que Deus ele fala para você que está nos acompanhando agora, que talvez foi abandonado pelos seus pais, talvez foi rejeitado, talvez você nem sabe quem é o seu pai, talvez você não tenha o registro, mas você conheceu a Jesus, é necessário com que você libere o perdão para a vida dele. Conviver, estar do lado, trazer para morar junto, né? É outra história. Se a pessoa conseguir, beleza, mas se não conseguir, está tudo bem. Deus não condena essa prática, pastor. Você concorda comigo? Mas perdoar é necessário fazer. Porque senão convive com esse fantasma dentro de si, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós fomos restaurados, somos ligados com Cristo, com Deus, mediante a Cristo. Chamamos Deus de Pai, Ele nos chama de Filho. Coloca em nós o Espírito Santo. Convivemos com Deus hoje com uma ligação espiritual pela fé, mas não vemos Deus. Não vemos. Mas sabemos que um dia estaremos diante dele, face a face. Sim. Ele nos perdoou, mas nada mudou. Continuamos com o livre-arbítrio, continuamos sendo quem somos, aquele que é sanguíneo continua sendo sanguíneo, fleumático continua sendo fleumático. Com o tempo, com a presença de Deus na nossa vida, nós vamos mudando isso. Né? O senhor deixou de ser sanguíneo? Não. Não, continua, mas agora o senhor controla. Controla, porque o pai tem te ensinado isso. Sim. Então, é a mesma coisa, né? A pessoa, então, ela realmente, ela perdoa, que nem nós temos, eu tenho muita gente que passou na minha vida que me prejudicou, você também. Sim. Né? Mas, é que nem o senhor disse, né? Nós não somos obrigados a conviver com essas pessoas, mas nosso coração está livre dessas pessoas. Né? Tá livre, a gente tá livre. Agora, o que acontece, pastor, é assim, sobre a permissão de Deus, né? Eu vejo assim, Deus permitiu que o homem pecasse? Deus não permitiu. Mas Deus permite que o homem tenha suas próprias decisões, que a gente chama de livre-arbítrio, né? Então, aconteceu o erro do pecado, mas Deus esteve pronto para doar a sua própria vida, entregar o seu filho, né? Se humilhar para corrigir o pecado do homem,
que ele não permitiu que o homem pecasse. Ele não impediu. Deus não impede, né? Então, se eu quiser sair daqui e me prostituir agora, ele vai falar comigo, ele vai colocar, ele vai, de repente, até aparecer um anjo na minha frente. Mas ele não vai me segurar. Se eu quiser pecar, eu vou pecar. Mas diante de toda desgraça, diante de todo o problema, o pai está presente para consertar. E nós vemos isso na parábola do filho pródigo. O filho pediu a herança, o pai deu. Ele podia ter não ter dado, até porque não era herança, né? Era o dinheiro dele. Entendeu? Ele deu. E quando o filho perdeu tudo, o filho voltou e ele estava lá esperando o filho. Sim. E o que o pai fez? Pegou o cartão de crédito da época, Black, que era o anel, o sinete, que tinha lá o brasão da família, que naquela época, então, ele podia, quem tivesse esse anel, poderia comprar em qualquer lugar e carimbar lá e depois ia ser pago por o dono daquele brasão. Era uma assinatura, era o cartão de crédito Black. Quando o filho voltou, o pai foi lá, primeira coisa que o pai fez, trocou a roupa, tirou o anel do dedo dele e deu o anel de novo para o filho, deu toda a chance novamente, quer dizer, restaurou. Né? Então, nós vemos a figura de Deus assim, né? A figura daquele que não importa qual ruim, qual péssimo você foi, a figura do Deus Pai está lá para restaurar e confiar de novo em você. Porque nós não confiamos, pastor. Nós não confiamos nas pessoas. Mas Deus, ele volta a confiar na gente, a dar o mesmo crédito. Né? Se a pessoa erra com você, você não dá o mesmo crédito para ela. Isso é muito forte. Mas Deus te dá. Pastor, para a gente fechar aqui então esse momento, você está sendo abençoado aí? Coloca aí nos comentários se você está sendo abençoado aqui por esse cast. Para a gente encerrarmos, pastor, eu quero que você fale sobre a importância do pai ser o protetor da família. Decidir quebrar esse ciclo, você já falou um pouco, e agora então ele proteger, ele trazer então essa proteção, esse guarda-chuva, essa blindagem para a vida da família, porque o filho que tem seu pai por perto, ele é mais confiante. O homem, ele por causa do pecado, ele perdeu a posição. E hoje nós vemos o quê? Muitas mulheres impedindo que o homem fique na posição. Né? Freud dizia, se você só vai ser um homem de verdade se você sair debaixo da saia da sua mãe. Enquanto o homem estiver com a mãe, ele não se torna um homem de verdade. Né? Eu percebi esses dias aí, né, que o Estevão ficou afastado e voltou para casa, né? Primeira semana era uma coisa, aí depois até a mãe dele fez ele arrumar a mala dele ontem. Né? Mas para vir ele arrumou a mala, né? Agora a mãe dele teve que arrumar para ele ir. Então nós vemos o quê? Que o homem, ele perdeu a posição. Então ele precisa voltar na posição do pai, que é o protetor, do pai, que é aquele que cuida, aquele que é o provedor, né? E ele não pode deixar que a mulher dele, que a mãe dele faça isso. Eu conheço pessoas que é um gênio, tem sucesso, mas não casaram até hoje. Está com 50 e poucos anos. Por quê? Porque tem uma mulher, no caso é a mãe, né? Que não deixou casar porque nenhuma mulher era boa o suficiente. Então nós vemos o que? Hoje o desafio é grande, pastor, para o homem ser homem. Até as roupas hoje em dia tiram a masculinidade do homem. Tem homem de verdade aí? Coloca aí nos comentários aí. Tem homem de verdade aí? Entendeu? Mas homem é macho. É macho, é homem mesmo. Não é esse negócio de mais ou menos. É homem. E homem é o quê? Não é só o que fala grosso, o que estufa o peito, mas é o que cuida, é o que protege. Então é só você ver o nosso Deus, né, pastor? Então, a linha, né? Justamente. Então nós precisamos o quê? Assumir a posição. Então o que os homens eles precisam? O que o homem precisa fazer hoje? Ele precisa assumir a posição de
paterna, ele tem que puxar para si a responsabilidade. Ele não pode deixar a mãe, não pode deixar a mulher, não pode deixar a filha, não pode deixar a sociedade, não pode deixar o programa, não pode deixar ninguém, nada de televisão, as redes sociais, nada tirar a posição dele. Eu sou o protetor. Eu sou e assumo a posição, porque tudo é posição. Tudo na Bíblia é posição. Posição de filho, posição, tudo é posicionamento. Se você não se posiciona, você não é. Dá até para fazer uma pregação sobre isso. Se você não se posiciona, você não é. Então, você saiu da posição, você perdeu o seu lugar. É só voltar na posição. É isso aí. Volte na posição. Queridos, eu quero que vocês preparem aí, nós vamos estar orando. Eu vou pedir para o pastor Alessandro orar por vocês, por cada um de nós. Você que é pai, restabeleça esse princípio. Você que é filho, honre seu pai. Vamos aproveitar esse momento para corrigir alguns pontos que possam estar, então, desajustados. E cada um de nós, homens e mulheres, né, que estamos aqui, que possamos ter o Senhor como Pai, como aquele que é o nosso protetor, o nosso provedor, né, e aquele que, então, está acima de todas as coisas. Então, olhe para Ele. Nunca perca a referência de Deus. Nunca perca quem você é. Quando a sociedade, quando toda a mídia está batendo em cima para tirar a característica do pai, pastor, no fundo, nós sabemos que é então a obra das trevas para tirar então a paternidade de Deus, a visão de Deus, porque se tira o homem, a paternidade, você tira Deus, né? Você vai tirar a referência. Então não permita que a sua geração, né, passe por isso ou viva isso. Que a sua geração honre os pais e honre a Deus acima de todas as coisas. Pastor, ore por nós. Vou orar, mas antes posso só pedir para o pessoal passar lá no meu canal? Claro, eu ia falar logo depois, mas aproveita já agora. Já. Ah, tá bom. Pedir para vocês depois passar lá no nosso canal do então, Instagram. Vamos fazer isso agora. Aqui, coloca para nós aí a página do pastor aí, por favor. Isso. Eu até ia fazer isso na hora que a gente terminasse, mas vamos aproveitar então esse momento. Você está vendo? O pastor Alessandro está começando o canal dele no YouTube. Ele está começando. E nós precisamos nos inscrever lá. Ó. Eu quero que você venha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem esse botãozinho escrito inscrever-se aqui, ó. Você vai clicar nele. Aí vai aparecer aí o... Você consegue fazer isso aqui com o mouse aqui? Vem aqui já junto aqui com o mouse aqui então. Aqui na tela, ó, você vai vir aqui no inscrever-se, ó, clica. Vai aparecer, tá vendo o sininho do lado, ó? Você vai clicar no sininho, ó. No sininho, na palavra todas, ó. Você tá vendo? Pronto. Já está inscrito. Agora já um a mais ali, pastor, que vai estar ali, ó. Tá ótimo. Tá? Que então tá logado aqui pelo da igreja aqui, já vai estar já ali, já. Eu já estou inscrito nesse canal já. Então quero pedir para todos vocês aí se inscrever, tá bom? Olha lá, Alessandro Rombola, né? O pastor também vai estar fazendo live, ele vai estar colocando vídeos lá também, né, pastor? Fala aí. Vamos continuar, né? Vamos fazer o trabalho, vamos entrar lá também nas 52 semanas de restauração, 52 dias de restauração, como aqui também, né? O pastor está fazendo. E vamos fazer esse trabalho por aí também. Você passa lá no nosso Instagram também, @Alessandro Rombola. Tá aí embaixo, e segue lá. Os Instagram? Olha lá, o pastor, tá aparecendo lá. Ó. Ah, legal. Vamos lá. Aí, isso ó, aí. tá ali, ó. Tá jóia, pastor. Tá bom? Tá pago. Pagou tudo, pastor. Deixa eu perguntar aqui, quem que é aí da Igreja Cristã Colheita que está aí? Deixa eu ver aí também, para a gente poder saber quem que está aí junto conosco aí também, no nosso cast de hoje ali, amigos do pastor Alessandro, que ele vai estar também aí divulgando também, que está aqui conosco aqui. Coloque aí que você veio através, então, da igreja ou do canal, então, ali como o pastor está, tá bom? É isso aí, pastor. Muito obrigado. Vamos orar, então? Vamos orar, pastor. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, meu Deus, nós aprendemos a te chamar de Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos ensinar isso, senão nós não sabíamos. E nós vemos hoje como é difícil para muitas pessoas chamar os seus pais de Pai. Sim. Meu Deus, e é como nós vemos se repetir todos os anos, meu Pai.
chega nessa época, até não se espera muita coisa, porque a imagem do pai está deturpada, e como agora é Dia dos Pais, nós vemos presídios vazios, porque os filhos não vão visitar os seus pais que estão presos, os asilos não mudam muita coisa, porque também não vão visitar os seus pais. Meu Deus, o que eu te peço é que o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas o que o Senhor fez na minha vida e na vida do pastor Rubens. O Senhor restaurou a paternidade. Quando nós perdemos a referência, o teu filho mostrou o Senhor como nossa referência. Então nós honramos os nossos pais, nós honramos eles, nós sabemos que eles estão contigo, mas nós esperamos em ti agora, meu Deus. O exemplo é o teu. O exemplo é o que está na tua palavra. O exemplo é o que o Senhor nos ensinou. Então, que isso venha estar no coração dessa pessoa também. Que ela possa ouvir a tua voz como nós ouvimos. Que ela possa se sentir amada como nós nos sentimos, meu Deus. Que o teu Espírito Santo possa fazer isso nela. Que ela possa pedir isso nesse momento. Eu tenho certeza que se ela pedir, se ela falar Pai, se ela pedir, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com ela, vai dar um referencial para ela, vai mudar a vida dela. Então, meu Deus, eu te peço isso. Faça isso nesse momento, que seja quebrado toda a mágoa, todo o jugo, todo o peso que foi colocado sobre essa pessoa, que seja quebrado e que ela possa saber e sentir o quanto ela foi amada. Porque mesmo que os nossos pais não nos amaram à altura, mas o Senhor nos amou tanto, de tal maneira, que enviou o teu único filho para morrer por nós e para que através da morte dele nós possamos te conhecer. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo, viu? Ter vindo abençoar a nossa vida aqui com essa história bonita, de vitória, de sucesso e de rompimento aí. Quero pedir novamente para você que está aqui, se você ainda não segue, então, o pastor Alessandro lá no Instagram, siga lá no Instagram. Se você também não me segue, me siga, tá aí os nosso Instagram aí embaixo aí para aparecer para vocês. Nos segue no Instagram. Se inscreva no nosso canal. Inscreva no canal Rubens Souza, do Ministério Manancial e do pastor Alessandro. Vamos caminhar juntos. Vamos estar num propósito. Vamos estar, então, num caminho, numa direção diante do Senhor. Tá? E quando você estiver passando ali em Jaboticabal, aproveite e vá lá na loja Sidewin, Império do Dinho, lá também do pastor também, né? Uma loja muito bonita, abençoada lá. Então passe por lá também, abençoa a vida dele e assim você vai no nome de Jesus, tá certo? Se você quiser deixar uma contribuição também para o nosso canal, aqui para o ministério, aí na nossa descrição está o nosso Pix, a forma de você fazer, ou você pode fazer aqui pelo Superchat também. Você pode estar fazendo a sua colaboração e nós estamos organizando, né, para que toda a nossa receita online nós possamos então impulsionar, ajudar para que esses vídeos vão mais longe para a vida das pessoas e atingir mais almas para a glória do Senhor. Antigamente, pastora, a gente comprava o panfleto, né, e aí saía de porta em porta, né? Sim. E agora a maneira de você ser um missionário e evangelizar é só você copiar aí agora esse link, clicar aí no compartilhar, copiar esse link e enviar para os seus amigos. Pronto. Você deve conhecer pelo menos 5 pais. 5. Pelo menos 5. Você vai agora pensar em 5 pais, vai copiar esse link e vai enviar no WhatsApp para essas pessoas, para 5. 5 pais, 5 pessoas então estar assistindo junto conosco em nome de Jesus, tá bom? Nossos canais vão estar aí na descrição. O canal do pastor Alessandro vai estar aí na descrição também. É só você entrar aí e entrar aí no nome de Jesus, tá bom? Você foi abençoado? Coloque aí nos comentários. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sua história, em nome do Senhor Jesus. Amém